hablar de procesamiento. Tenemos el procesamiento de ecualización, tenemos el procesamiento de compresión y tenemos un procesamiento de efectos. Vamos a hablar de esos tres procesos. ¿Está bien? Hoy yo quiero arrancar ya con ecualización. Entonces, ¿cuál es la idea? Es ecualizar energía eléctrica. Ah, mas essa energia elétrica é música, é sonido musical, sim. Então, vamos equalizar. O que significa equalizar? Equalizar significa equilibrar. Então, falando de processamento, gente, o primeiro processamento que vamos falar é do equalizador, equalizar. Então, vamos imaginar que equalizar significa equilibrar. Equilibrar. Equilibrar o quê? Equilibrar os tonos. Equilibrar frequência. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de aquel hertz? Eso es lo que vamos a ecualizar. ¿Tá? Então, vamos aprender um pouco a equalizar. ¿Tá bien? Então, já expliquei que a coisa de equalizar é equilibrar. Então, nós vamos equilibrar os tonos, equilibrar a frequência. Como? Añadindo ou quitando frequências. Diferente da amplitude, que a amplitude nós subimos e bajamos todas as frequências. Toda vez que falamos de amplitude, estamos falando. Agora vamos falar de frequência, então vamos poder subir a amplitude de frequências específicas. Añadir ou quitar. Quitar o quê? Quitar decibélios, gente. É sempre em dB. Tá bien? Ah, de que frequência? Frequência de 20 a 20. Se acorda que nós só escutamos de 20 a 20. Vamos trabalhar com 20 Hz a 20.000 Hz. Ok? Agudas. Estamos referindo à frequência. A frequência grave seria algo em torno, não sei, de 200 Hz hacia abaixo. A frequência média é o meio do espectro. Eu creio que o meio do espectro, que o dó central de mi piano acá é 1K. Seria 1000 Hz. Então, vamos imaginar aqui está o meio do espectro. 1000 Hz, verdade? Seria o meio do espectro. Então, como eu vou equalizar as coisas, gente? Eu tenho que conhecer equilíbrio de música, verdade? Tenho que conhecer o que é uma boa voz, o que é uma voz equilibrada. Porque eu escuto uma voz e digo, ah, essa voz tem muitos agudos. Significa que tem muitas frequências agudas. Então, com um equalizador, eu posso equilibrar essa coisa. Ah, não, essa voz está muito... Não se entende bem. Ah, há um excesso de grave nessa voz. Então, eu posso agarrar com um equalizador e quitar somente aquelas frequências de grave. Então, eu tenho que conhecer fonte sonora muito bem, muito bem. Entender que ela tem uma fundamental, entender que ela tem vários harmônicos. Vocês vão estudar acústica, gente. Não se preocupe na hora. Vão estudar, vão ter matéria só de acústica, porque é muito importante isso. Né? Vai ajudar muitíssimo. Acá hay uma tabela que mostra mais ou menos quais são as frequências, qual é o rango de frequência de cada instrumento, ó, da voz, soprano, vento, madeira, cuerda, teclado, percussão. Então, essa tabela é bastante importante. Vamos entender que a fundamental é sempre a frequência mais grave. Tá vendo? Então, podemos ver que, por exemplo, quais são os instrumentos mais graves que existem? O órgão chega a uma frequência muito grave. Os pianos também chegam a uma frequência muito grave. Depois está a bateria. Acá é percussão de música clássica, verdade? Por isso não mostra. Mas eu creio que a bateria também, o bombo chega a 50 Hz, a 60 Hz. Tá vendo? Depois vamos analisar aqui, ó, os contrabaixos, que são frequências graves também, verdade? Aqui ele mostra o contrabaixo, ó. Abaixo de 60 Hz, 50 Hz por aí, verdade? Então, é arreglo, verdade? Ou quando está mesclando, quando está pensando nessa coisa de frequência, nessa coisa do equilíbrio, eu vou já começar a pensar em arreglos, verdade? Então, como que esse equalizador funciona, gente? Como que nós vamos equalizar essas frequências? Vamos usar filtros elétricos, tá vendo? São componentes elétricos, são filtro elétrico. Nós estamos trabalhando com energia elétrica, tá vendo? Então, vamos falar de filtros elétricos. E agora vou apresentar para você os 4 filtros principais que existem. Há mais de 200, mas vamos falar de los 4 principais, são os mais usados, são os que vocês vão encontrar em toda a consola, em todo equalizador, tá vendo? Vão encontrar esses filtros. Filtros elétricos, tá vendo? Então, vamos arrancar, gente, com o primeiro filtro elétrico. O primeiro filtro elétrico é esse aqui, ó, é o filtro passa alto. Tá vendo? Filtro passa alto. Ou também se chama high pass filter. Seria assim, gente, ó, high pass filter.
HPF. Vamos ver se já vai aparecer filtro acá. Sim, já apareceu que é filtro, né? Então, o que é esse filtro High Pass Filter? Ó, vamos entender, gente. High Pass, o high passa, ok? Então, o que ele faz? Ele atarra graves. O high passa e ele atarra grave. O nome é ao revés, verdade? É para confundir mesmo, verdade? Acá eu tenho, gente, um equalizador bastante interessante. Então, gente, acá tenho um equalizador. Tá vendo? Essa linha significa a equalização. Podemos observar que ela está plana, ¿verdad? Es una línea plana. Yo puedo decir que la ecualización está plana. Una persona te pregunta, ¿qué tal está tu ecualización? Está plana. Significa que no hay ningún cambio nessa equalização, nessas frequências. A mesma señal que entra é igual a señal que sai. Está plano. Se usa também o término flat, ¿verdad? Que seria em inglês, seria coisa de estar plano também, ¿verdad? Cada track se equaliza individualmente? Sim. Cada track se equaliza individualmente. Cada track vai ter um problema, cada track vai ter uma necessidade. Sim, se equaliza diferente. Por isso temos as cadenas separadas. Ustedes viram também que a ganância de cada cadena é separada. Porque a ganância sempre vai ser diferente. Sempre nós temos que levar em relação o microfone e a fonte sonora. E a partir disso vamos estar alinhando isso, verdade? Tanto a ganância quanto as frequências. Os instrumentos são totalmente diferentes, gente. Se vou agarrar uma bateria, o bombo da bateria é um tipo de micrófono, um tipo de equalização. Se vou agarrar o hi-hat, os platos, é outro tipo de equalização, é outro tipo de micrófono já. Eu usaria um micrófono condenser, por exemplo, para os platos. Por quê? Porque os platos têm muito agudo e os micrófonos dinâmicos não são buenos para agudos. Então, por exemplo, para o bombo, eu usaria um micrófono dinâmico e para os platos, eu usaria um micrófono condenser. E é o mesmo instrumento, verdade? E depois equalizaria totalmente diferente. Então, gente, olha o que é o High Pass Filter. O High Pass Filter é o filtro que corta grave. Tá vendo? Então, ele funciona assim, o filtro. Por isso, acá me mostra como é o filtro, verdade? Então, o primeiro filtro é esse filtro aqui, gente. É o High Pass Filter. Ele corta graves. Então, eu vou colocar uma música para tocar aqui. Vamos escutar. Se é que você pode escutar, que até é um pouco difícil escutar, verdade? Na internet. Se tem auriculares, se querem meter auriculares aí, eu creio que vão poder escutar melhor. Solo el tiempo lo sabrá. Gente, esse é o filtro High Pass Filter. Você pode notar que eu estou cambiando a frequência, 17, 18, 20, 30, 40. E ele é um filtro de atenuação infinita. Ou seja, ele não está quitando 2, 3, 10 dB, ele está quitando todo. Ele, não importa qual é o nível de entrada, a atenuação é infinita. Então, por exemplo, acá, ó, abaixo de 80 Hz, ele desaparece com a frequência. Não vai sonar nada, ele não vai baixar 9 dB, 12, 60, ele vai baixar todo, não importa o nível de entrada. E conforme eu vou levando o filtro a 100 Hz, 200, ele vai acabando com a canção, verdade? Vai destruindo todos os instrumentos. Então, vamos falar agora do Low Pass Filter. Low Pass, ou seja, o grave passa e ele atarra agudo. Então, ele atua nessa ponta do espectro. High Cut, diferente o nome também, verdade? Mas é Low Pass Filter. Olha como ele atua, Low Pass Filter. Ele atua quitando agudos. Muito parecido com o grave, verdade? Mas ele atua na ponta de los agudos. Vamos escutar a canção inteira que eu creio que assim se percebe melhor. Solo el tiempo lo sabrá. Quiero saber. Você nota, verdade? Mira, eu quero fazer essa música sonar como se estivesse sonando, não sei, num telefone, verdade? Então, eu posso usar dois filtros
juntos. Vou usar um low pass filter e um high pass filter. Solo el tiempo lo sabrá. Si te volverá a encontrar. Pero yo puedo usar los filtros juntos, gente. No es un filtro por vez. Yo puedo combinar filtros. Acá, por ejemplo, yo estoy usando dos filtros. Aqui eu tenho o high pass filter e aqui eu tenho o low pass filter. Quando que eu uso low pass filter? Quase nunca. Casi nunca. Eu casi nunca quito esses agudos assim. Que sei eu, há um ruído no barco. Capaz que eu posso poner um low pass filter aí, pode ajudar, verdade? Mas casi nunca uso. Eu creio que o high pass filter, eu creio que é o filtro que eu mais uso. O low pass filter capaz é o filtro que eu menos uso. Agora vamos para o terceiro filtro, gente. O terceiro filtro é o filtro shelving. O shelving, ele é parecido com o high pass filter e o low pass filter. Ó. Esse é o filtro shelving. Esse é um shelving de agudo. Diferente do low pass filter e do high pass filter, a atenuação desse filtro não é infinita. Então, se eu vou selecionar a frequência, vocês viram que o low pass filter, por exemplo, eu vou só selecionar a frequência, verdade? Ó, é só frequência. Tá vendo? O shelving não. O shelving vou selecionar a frequência e também selecionar a quantidade que quer quitar. Por exemplo, acá quitei 6 dB. Acá quitei 12. Acá eu estou metendo 6 dB. Acá estou metendo 12 dB. Vamos escuchar isso. Solo el tiempo lo sabrá. Te volverá a encontrar. Es un misterio. No quiero saber. Quiero escapar. Ele agarra frequências fundamental, verdade? Mas ele também agarra todas as frequências hacia las puntas. Existe também, gente, shelving de graves. Mira, esse é um shelving de graves. Ou seja, o shelving pode atuar na parte aguda, como também pode atuar na parte grave. Olha como se escreve shelving, gente. Shelving. Tá aí? Filtro shelving. E temos tanto o shelving de agudo quanto o shelving de grave. Esse filtro também é muito usado, é muito usado. Sabe aquele famoso, não tem como pôr um pouco de brilho. Brilho para mim é shelving. Existe brilho, verdade? Brilho é... Mas brilho é shelving, verdade? Essa gravação tá sem brilho. Que filtro vai usar? Vai usar o low pass filter? Não, o low pass filter vai quitar todo o agudo. Não, é shelving. Vamos meter um shelving. Enquanto, não sei, vamos meter um shelving acá em 4000 Hz. E vamos meter 6 dB. Solo el tiempo lo sabrá. Si te volverá a encontrar. Es un misterio. No quiero saber. Não, essa gravação já tá muito brilhosa, já, não sei. Não tem como quitar agudo, tá arrebentando o princípio. Vamos quitar. Quanto vamos quitar? Vamos quitar 9 dB. 9 dB é muito? Bastante já, verdade? Não, vamos quitar um chiquito, só quanto? 2, 3 dB. Solo el tiempo lo sabrá. Si te volverá. O famoso também, a gravação tá sem peso, não sei o que. Vamos colocar peso, amigo. O que é? Sei lá, eu acho que o peso pode ser shelving. Solo el tiempo lo sabrá. Si te volverá a encontrar. Es un misterio. No quiero saber. Tá bem, gente? ¿Se entende isso? Temos já o filtro low pass filter, temos um high pass filter, low pass filter e já temos shelving. São 3 filtros. Tá bem? O último filtro que eu quero ensinar aqui é o filtro Bell. Olha o que é o filtro Bell. O filtro Bell parece uma campana, né? E como que ele atua? Ele atua em todo o espectro, mas ele é diferente do shelving. Viu como é o shelving? O shelving ele sobe a frequência fundamental, mas ele sobe todas as frequências também. Aqui também, né? O shelving sobe aqui a frequência fundamental. Espera aí, deixa eu limpar esse equalizador, já emite a informação.
Aqui também, ó, ele sobe a frequência fundamental, mas ele sobe também as frequências de subgraves. O filtro Bell não, gente. O filtro Bell, ele sobe só a fundamental e depois ele cai de novo. Então, é um filtro mais sintonizado. Por exemplo, naquela voz, eu quero que tá só 300 Hz, porque eu vejo que aqueles 300 Hz está forte. Isso você pode ver visualmente, mas isso também se nota escutando, ¿verdad? Eu creio que essa voz está um pouco mediosa. Então, se eu vou equalizar, eu vou quitar aquela frequência de 300 Hz. Solo el tiempo lo sabrá. Y te volverá a encontrar en interior. Quieres saber. Yo la luna en su lugar. Solo el tiempo lo sabrá. Não sei se escutam ustedes, pero fica muito melhor. A voz está muito mediosa. A voz está sonando assim, ó, com aquele sonido medioso, ¿verdad? Então, agora ficou mais equilibrado, ficou sem essa frequência de médio, você pode escutar melhor o grave, você pode escutar melhor o agudo. Olha o que eu vou fazer nessa voz. Eu vou usar um filtro Bell, vou quitar 9 dB de 600 Hz, eu vou agarrar um filtro Kelvin e vou meter um brilho. Quero que essa voz suene com mais brilho. E acá no fundo vou usar um low cut, um high pass filter. Ou seja, vou usar 3 filtros combinados. Vou quitar todo aquele grave que não se usa. Então, eu vou tocar um pouco com o equalizador prendido e um pouco com o equalizador apagado. Vamos ver se vocês sentem a diferença. Aí está com o equalizador. Vou apagar. Solo el tiempo lo sabrá. Ahora voy a aprender otra vez. Veo la luna en su lugar. Solo el tiempo lo sabrá. ¿Se siente diferencia, gente? Está mais equilibrado, está mais agudito, está mais lindo, não tem esse grave que sobra, ¿verdad? Então, eu estou usando nessa voz 3 filtros combinados. Eu estou usando um filtro Kelvin. Estou subindo 12 dB, estou subindo muito para que eu escute, né? Porque seja, 12 dB já é muito, né? Essa voz aqui no meu auricular já está fritando já, mas é. Acá eu quitei 10 dB de 700 Hz, aquela frequência que deixou a voz bastante mediosa, é muito também. E aí eu usei o high pass filter em 63 Hz. Vamos botar esse high pass filter mais 80, 90, 100, 110 por aí. Ahora con el ecualizador apagado. La luna en su lugar, solo el tiempo lo sabrá. La luna en su lugar, solo el tiempo lo sabrá. Aquí tenemos consejos de cómo ecualizar. Acá é muito interessante que sempre diz menos é mais. Imaginar um instrumento que necessita 20 dB de equalização. O que significa? Significa que esse instrumento é horrível, verdade? O instrumento está super desequilibrado, ou que o microfone está desequilibrado, ou a sala tá horrível. Algum problema tem, verdade? Às vezes eu vou gravar bateria numa sala chica e sempre genera graves. Assim, muita gente me diz, minha bateria não tem brilho, profe. Onde eu vou estar gravando? Estou gravando numa salita. E essa salita tem muito grave. Então, de repente, tu bateria suena como uma bola de grave, verdade? Pode usar um equalizador para arreglar isso? Sim, podemos usar o equalizador. Mas o ideal era cambiar de sala, verdade? O ideal é sempre buscar, entender, usar menos possível o equalizador. Porque o equalizador é um aparato elétrico. O desequilíbrio vem da parte acústica. Então, podemos pensar que um instrumento lindo não hace falta equalizar. Para que suene lindo, não hace falta equalizar. Eu, às vezes, deixo o canal plano, eu deixo o canal flat, a cadeia de áudio com o processador está flat, mas está sonando bem. Por quê? Porque o instrumento já suena equilibrado, o músico já toca equilibrado, o que é muito importante, entender? Então, é assim, que sei eu, às vezes é uma cosita mínima, é um arreglo mínimo de equalizador. Esse é o ideal, entender? Pero há gente que usa equalizador para criar sonoridade. Não sei, esse sonido de bateria me suena feio. Então, você vai agarrar o equalizador e usa 5 filtros combinados, verdade? E acaba criando uma nova sonoridade. O equalizador também serve para isso.
Podemos usar el ecualizador. Entonces, por eso tenemos que saber qué hacer, tenemos que conocer la fuente sonora, ¿verdad? Qué sé yo, vamos a hacer una música bastante acústica. Yo creo que esa música es casi sin ecualizador. Muy poco ecualizador. Ah, no, es una música pop, es una música electrónica. Ustedes escuchan esos bombos como son, ¿verdad? Esos bombos son ecualizadísimos. Son ecualizadísimos porque esos bombos electrónicos no suenan como los bombos acústicos, ¿verdad? Pero son hechos a base de bombo acústico. Agarra un bombo, ecualiza, 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 cambia todo el sonido y tenemos resultados diferentes.